Olá para você que acompanha o Vozes do Transporte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje o bate-papo vai ser sobre comunicação, sobre caminhão, como a gente comunica esses brutos aí no mercado, não é verdade, Dani? Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre experiências também, né? Exatamente. Sobre novidades também que temos por aí. Isso mesmo, e quem vai conversar com a gente é um colega aí de longa data, que é o Jaime Alves, que é repórter, apresentador, produtor, com expertise da TV Caminhão, que é um produto da casa. Depois você também pode seguir lá no YouTube da TV Caminhão, tem também o Instagram, @TV Caminhão. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andréia, por essa apresentação tão gentil. Dani, muito obrigado pelo convite de vocês. Vou falar olhando para aquela câmera ali. Sim, sou o Jaime Alves, sou novo aqui na equipe, né? A gente começou a TV Caminhão aí, é um relançamento da TV Caminhão, uma nova temporada em 2024, e agora para 2025 a gente vai ter muita produção. Muito trabalho por aí, né, Jaime? Muito trabalho por aí, né? A Dani, minha colega na TV Caminhão, aliás, a Dani aqui na editora faz de tudo, né? A Dani é a nossa Solan. Bombril. Bombril. A Solan, Bombril, enfim. Isso aí. Olha de aço. Pequenas empresas, grandes negócios. Mas, Jaime, queria você começar um pouquinho, todo mundo já te conhece também, né? Você trabalhou durante muito tempo também no programa Pé na Estrada, você tem o seu canal também, Sim. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, né? Como você começou, por onde você já passou, com que você já trabalhou. No setor, 20 anos, que coincide com o programa Pé na Estrada, né? Eu comecei fazendo o transporte lá no Pé na Estrada. Eu conheço o Trucão há, sei lá, uns 30 anos. A gente fez faculdade junto. Que legal, não sabia disso. Que bacana, não sabia. A gente fez faculdade e depois a gente se formou, aí ele foi para um lado, eu fui para outro, fui para assessoria de imprensa. Nossa, também não sabia que tinha trabalhado com assessoria. Achei que era Trabalhou do lado de lá do balcão. Do outro lado do balcão. Mas em outra área ou sempre teve o produto, veículo comercial, caminhão, ônibus? De certa forma tinha veículo. Eu fiz assessoria de imprensa para a ABLA, que é a Associação das Locadoras, né, de veículos. Então tinha veículo. Esse era um cliente, né, que eu trabalhei. E fiz esportes também, numa assessoria, que eu não sei como que ela está hoje no mercado, mas se chama ZDL, que era uma assessoria muito forte em esportes. E foi bacana também, foi um período legal. E foi trabalhando na ZDL que eu passei uma vez 30 dias em Recife, cobrindo um evento da TV Bandeirantes chamado Verão Vivo, que era apresentado pelo Luciano do Vale, o da Atena ainda era repórter, lá de campo. E aí veio alguns primeiros contatos ali com TV. Mas foi no programa Pé na Estrada que eu botei a cara na TV, né? Mas você sempre continuou, mesmo trabalhando em outras áreas, o relacionamento com o Trucão? E aí Sim, a gente tinha relacionamento. E aí depois, quando ele quando ele criou o Pé na Estrada, né? Ele saiu do programa que era o Siga Bem. Aí ele estava desenvolvendo o programa, fez um piloto, ele me chamou para fazer uma matéria para esse piloto. Aí eu até me lembro que ele me deu um gravador, eu fiz um roteiro, peguei meu carro, fui para a rodovia dos Bandeirantes, que ele falou assim para mim, pega um pouco de ambiência, né? Eu abri a janela lá e fiz, e gravei, era só off, e aí depois juntava lá, era um caminhão. Você gravava com esse gravador, é isso? Com esse gravador. Mas só voz, que era um piloto e era um caminhão conceito. Eu não me lembro mais qual caminhão modelo que era. E aí depois disso, o programa acho que levou uns 2 anos ainda para decolar, né? Para decolar. Porque é muito caro, um produto de televisão é muito caro. E era TV na época, né? Hoje é mais rápido. Aliás, eu queria até que você falasse um pouco, né, dessa sua experiência na TV e o que muda agora, né, para YouTube, porque
eu acredito que ainda tem aquele público mais conservador, que é um público de TV e tal, e que não deixa de assistir YouTube, vai assistir YouTube, mas eu acho que a linguagem tem que mudar, né? E como conversar com essa galera, como que muda? Como juntar todo mundo, né? Num pacote nessa só. Nessa mesma que eu acho que o desafio é esse, né? Como que é, Jaime? Bom, na TV eu fazia uma matéria padrão. Eu quase não aparecia, era o padrão mesmo da matéria, né? O que interessa, aliás, o Trucão sempre falava isso, ó, a estrela aqui é o caminhoneiro. Eu concordo plenamente, né? A gente está fazendo um produto para essa pessoa, para o telespectador, né? Então acho que o repórter tem que ter pouca interferência ali. Exato. Comparando com o YouTube, bom, o YouTube surgiu, a gente já estava no processo ali de produção, né? O meu canal, por exemplo, eu abri em 2011. O YouTube, não sei, acho que é 2000 e alguma coisa. Não me lembro aí a data do YouTube. Um pouco antes. Claro, E a diferença, né, que você me perguntou. Bom, eu acho que o YouTube ele é mais leve. Ele tem que ter essa linguagem mais leve, mais olho no olho, né? Até aceita essa maior naturalidade, né? Mas o improviso faz mais sentido no YouTube do que na TV, por exemplo. Sim, eu penso dessa forma. A TV não pode errar, no YouTube tá perdoado. Eu acho que é assim, né? Que vai muito do perfil ali do programa, né? Entendi. Por exemplo, o próprio Trucão. Ele trabalha muito com improviso. Né? Ele tem um roteiro lá, mas ele é um cara do improviso, vem do rádio, ele faz isso muito bem. No programa, eu já ia mais no roteiro. Por quê? Porque eu acho que não há sentido, se eu estou gravando, eu querer... Se eu errar, eu refaço. Acho que é gravado, né? Porque é gravado. Não tem necessidade de manter o erro ali, né? Entendi. Não tem necessidade. Não, aí eu concordo. Né? Não tem seja ao vivo, né? Mas você, com toda essa experiência, você precisa de roteiro porque você tem muita experiência. Você já conhece o produto e tal. Para você ainda existe a necessidade de um roteiro. Não por falta de conhecimento, mas para você ter ali as ideias organizadas para saber o que você vai falar. É mais por causa disso? É por causa disso daí. Assim, eu vou fazer uma matéria, sempre estudo o produto, né? A pauta. Lá no programa eu sempre fazia... A gente não fazia raramente eu fiz lá de produto, né? Ao contrário aqui da TV Caminhão, que a gente está bastante focado em produto, né? Porque lá você entregava muito serviço, lá né? Era serviço. Pro caminhoneiro. Lá era serviço, eu falava diretamente com o caminhoneiro e eu sempre gostei disso também, que é essa coisa de pessoas, né? Olho no olho, entrevistar o caminhoneiro, ir para a estrada, saber o que ele está passando, né? Então, a TV é um tempo muito caro. Nos meus textos que eu fazia, não fazia texto para ir gravar, mas eu fazia um off, e quando eu estava com uma matéria muito fria, aí sim, né, eu pegava e falava, já que a matéria é fria mesmo, eu tenho todas as informações aqui, vou falar sobre isso e isso, mas eu, na pré-produção, me inteirava muito do assunto, né, ia lá para a estrada, pegava as informações, gravava as entrevistas. E aí eu fazia um off, e aí sim, eu não lia, eu interpretava, né? Porque, aliás, essa é uma coisa que a gente tem que ter, senão é um negócio muito chato, né? Você ficar lendo, né? O telespectador percebe. Eu acho que dá uma impressão, talvez, quando você lê, às vezes, né? Que você não tá muito inteirado, né? Quando você fica muito no robô ali, né? Lendo, sem interpretar como você faz... A pessoa pode falar, qualquer um pode fazer, né? Qualquer um pode pegar aquele papel e ler. Fica aquela coisa meio robô ali, né? Aqueles jornais tradicionais que a pessoa lê e só fica... Aconteceu isso? Porque acho que é legal isso que você disse que você faz. Você pega, estuda. Sim, né? Eu tenho que estudar o assunto. O que tá rolando. Mesmo que seja uma pauta... mais fria, eu acho que ela exige também, né? Um cuidado, né? Não, com certeza. Agora, você olhar... Sempre fiz isso, de estudar muito, ler muito a respeito e depois fazer a matéria, né? E procurar boas fontes, né? Sim. Isso é importante. Agora, Jaime, tem uma coisa, né, que mudou ao longo do caminho, que você tinha tempo de estudar a pauta. Hoje, agora focado em produto, claro, quando a gente pede lá o produto para a montadora, o caminhão X, você já vai lá, pega... sei lá, ficha técnica, pede para assessoria o release, você lê e monta o seu roteiro. Agora,
muitas vezes a gente vê, né, os programas TV Caminhão gravando em eventos onde está acontecendo um lançamento. Então é aquele papum, você só tem ali a fonte da coletiva e você tem que gravar muito rápido, porque tem outros colegas que vão gravar e tal. E como é tudo isso? Mas também não é muito a pegada, né? Da TV Caminhão, só a questão da questão do evento, né? Não, sim, mas às vezes, por exemplo... Pra dar uma diferenciada, inclusive. Mas às vezes tem que sair um pouco na frente, porque aquele produto... Tá ali, poxa, não vai ter de novo ali. E hoje a gente tá vendo uma certa dificuldade até das montadoras disponibilizar produto pra gente, até por causa do aquecimento nas vendas e tal. Sim. São pouquíssimas as que têm a frota de imprensa, né? Não é igual automóvel, né? Que... todo tempo os jornalistas têm, porque também tem uma frota de caminhões para a imprensa, né? É enorme. Então eu queria saber como que você também se adaptou a esse novo mundo, né? A esse novo modelo de fazer. trabalho. Então, no início a gente havia conversado, né? A Dani é da TV Caminhão também, a gente conversou sobre isso daí, que a gente não faria matérias em eventos, porque a gente tem uma outra necessidade, a gente quer se aprofundar mais. Só que a gente também tem que produzir, então a gente tem que rever também essas coisas, tem que rever esse conceito. Aliás, para mim, eu entendo que o projeto ele está em construção, né? É claro, a gente tem um norte para esse projeto, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente tem que rever também, né? E essa revisão aconteceu logo no início. Porque a comunicação ela está muito rápida, né? As coisas estão acontecendo de forma... Então, não dá para cravar uma coisa. Não. Você vai seguindo conforme a rota, né? Não, com certeza. Então, você tem que ser flexível, né? Exato. Tem que ter você tem que ser resiliente, né? Não dá para ser rígido aí e manter esse caminho. Mas é claro que tem que ter planejamento. A TV Caminhão tem planejamento. A gente está direcionando a TV Caminhão, está num crescimento, mas assim, é bem recente essa nova temporada. E também vai indo de acordo com as demandas que a gente vai tendo ao longo do caminho. Agora eu queria ver uma coisa com você, Jaime. Você lidou durante muitos anos com aquele personagem do transporte que é o motorista. Sim. Né? E hoje você está falando de produto. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão, né? Como que você enxerga o transporte, assim, em relação ao motorista de caminhão? Porque hoje a gente, né, são mundos completamente diferentes que a gente aborda hoje, né? A gente fala de caminhão, tecnologia, coisas muito além, né? Caminhões autônomos, elétricos, enfim. Só que hoje a gente também tem um personagem ali que é importante e que não está ainda nesse nível que a gente vê nos eventos, que a gente de evolução tecnológica, isso, assim, né? Porque é muito rápido. muito da mesma rápido. forma que a comunicação, a tecnologia também, né? É muito rápida. Então, vezes... como que você vê? Fala um pouco do seu ponto de vista, né? De tudo que você ainda conversa com eles bastante, sim, até pelo seu canal. Como que você enxerga essa evolução toda do motorista de caminhão, que você já acompanhou já faz muito tempo, né? Começou no Trucão ali, hoje você tem seu canal. Como que você analisa essa evolução dentro desse personagem motorista? Bom, você está colocando, né, que a tecnologia evoluiu, mas será que o motorista acompanhou? Sim. Né? Bom, o que eu vejo nesse setor, nesse profissional, é que ele ainda enfrenta problemas de décadas, né? E os problemas não são solucionados. Então a gente pode elencar alguns, né? Se é um motorista autônomo, por exemplo, ele é muito impactado pelo frete, ele é muito impactado pela infraestrutura. Claro, a infraestrutura de rodovias vai impactar o motorista empregado também, né? Mas o frete não, porque aí é com a transportadora, né? O que impacta o motorista empregado na questão financeira é o salário. A média salarial aqui no estado de São Paulo acho que é de R$ 2.500. É muito baixo. Para o motorista urbano. Para um motorista de caminhão. A base, né? Sindical. Uhum. Mas é claro que ele vai ganhar mais, né? Sim. Há a possibilidade de ele ganhar mais. Tem comissão, que é uma coisa muito discutível, né? Essa questão da comissão. Pela legislação, não pode ser aquela comissão que obriga o cara a acelerar. Uhum. Porque aí a gente vê um risco danado de acidente. Sim. O cara cansado,
né? Não dorme direito. Então, como que eu vejo o motorista hoje? Olha, eu acho que ele tem que se desenvolver muito, né? Mas eu entendo que ele também não tem muitas condições para isso. Né? Não tem. O que também não é, assim, não é uma desculpa. Porque eu me lembro de fazer reportagem, eu fui para a estrada com uma ideia. Comecei a ver cursos online, né? E de graça. Tá. Será que esses caras estão fazendo? Fui para a estrada, encontrei alguns caminhoneiros e perguntei para eles, cara, há quanto tempo você está parado aqui no posto? Tinha cara que estava parado 2, 3 dias. Já encontrei cara parado há 15 dias. E você faz o que nesse período? Fico limpando o caminhão, tá? Fico mexendo no caminhão. Ok, depois que já acabou, o que você faz? Fala com a família. Tá, beleza. Depois que você falou com a família, limpou o caminhão, mexeu, aí, né? Curtindo o ócio. O que você faz? Não faz nada, fica de bate-papo e tal. Perguntei, sabia que tem curso online para você fazer, para poder se desenvolver, curso de gestão do caminhão? Porque caminhão é um negócio que são até gratuitos, né? Exatamente. Não seria custo para ele. Não teria custo. E você pode fazer pelo celular. Em qualquer horário. Qualquer horário. E não estavam aproveitando essa oportunidade. Pelo menos naquele dia que eu entrevistei, aqueles que eu entrevistei... Nenhum. Então, mas você percebe pelo menos uma evolução desses motoristas? Sei lá, quando você começou... Até o assunto que você conversava, você ainda acha que os mesmos problemas ou a mesma mentalidade vem seguindo ali? Tá precisando realmente dar uma mexida ali, sabe? Para poder acompanhar o que tá vindo por aí, né? A gente costumava falar que, assim, né, até hoje, né? Se o cara não se atualizar, ele vai ficar no acostamento, né? Para fazer um trocadilho aí com estrada. E fica mesmo, mas aí não é só o motorista, nós aqui também, todos, né? Todas. Se a gente não se atualiza, pessoas, cai no ostracismo. Exatamente, tem que se atualizar, tem que se mexer. Hoje em dia tem ferramenta para isso, essas ferramentas online que o cara pode utilizar. Sim. O perfil do motorista, eu vejo que sim, que não vejo que mudou. Você não vê uma melhora assim? Não, eu vejo que ele continua enfrentando os mesmos problemas, né? É um profissional extremamente importante, é um profissional que deveria ser mais valorizado, é um profissional que enfrenta muitos riscos o risco de acidente né? Ele está na estrada, ele está sujeito a um acidente, mas outros tipos de violência, como por exemplo um sequestro. Eu já entrevistei um caminhoneiro que foi sequestrado e o cara ficou traumatizado com isso. Né? Caramba, como foi isso? Ele ficou Tem muita violência na rodovia, ele foi para cativeiro. Né? Era um roubo de carga, é isso? E aí seguraram ele. Seguraram o cara, né? E ele ficou traumatizado. E a empresa que ele trabalhava não deu apoio. Psicológico, né? Não deu apoio psicológico. Não era uma transportadora, era uma empresa que tinha o caminhão. Né? Tá. Ela tinha a carga dela. O foco dela. não era o transporte, era um meio. Mas o motorista era um empregado. Então aí você vê que nível que esse cara foi tratado. Claro. E assim como ele foi tratado dessa forma, eu vejo que muitos são tratados dessa forma também, sabe? Sem um apoio. E esse cara precisa, porque ele... Vamos lá, né? Vamos pensar como que é a vida desse cara, né? É uma vida cheia de risco, como a gente está falando. É uma vida de renúncia. Eu entrevistei uma vez um caminhoneiro e ele falou, e eu perguntei para ele, renúncia do quê? De tudo. Tá bom. De tudo o quê? E aí ele começou a falar. E uma das coisas, você tem que renunciar à família. Renunciar ao convívio da família. E um outro caminhoneiro que eu entrevistei, ele fazia Mercosul. Falou a mesma coisa para mim. Ele fazia 40 anos que transportava Brasil-Chile, né? E esse cara me disse assim, em 40 anos eu perdi muito da convivência com a minha família. Eu não fui no aniversário de 15 anos das minhas filhas. Nossa, que triste. É muito triste porque no final...
você pergunta, valeu a pena? E ele foi murchando, sabe? Ele foi fazendo uma cara assim, bem uma cara, eu senti isso, né, mesmo. Tristeza, Senti e uma até tristeza. de um certo constrangimento pela opção de vida que fez, talvez. Mas às vezes tem a necessidade financeira e a pessoa não sabe fazer outra coisa. Mas foi o isso que ele vai me falou, André. Exato. E vai muito em linha com que o Urubatã Elo, que é CEO da que vocês Braspress, entrevistaram, né, que a ele gente falou. entrevistou aqui no programa, quem quiser, é só voltar, Só né? voltar. Alguns Vídeos. Alguns vídeos passados, que ele fala muito sobre isso, que na Braspress ele até adotou, porque ele acredita num apagão logístico. Com a falta de mão de obra. Em mais uma década aí, porque não tem uma renovação de mão de obra, por tudo isso que você está falando, a violência na rodovia, os acidentes, a falta de valorização do motorista, reconhecimento e tudo. E qual pai quer que o filho seja motorista de caminhão? Não existe mais isso. Não existe. Não. Né? E com o crescimento das cidades, enfim, as pessoas indo cada vez mais para as cidades, os filhos estão optando por estudar ou fazer algum curso técnico, alguma coisa que é possível, e trabalhar em escritórios, enfim, viver outra vida. E por causa disso não tem. E aí ele falou que também tem a questão de qual é o papel do transportador nisso, né? Que é valorizar não só com o salário. Por exemplo, ele adotou na Braspress que nenhum motorista carreteiro fique mais de 48 horas longe de casa, porque ele é um personagem importante ali na família, para justamente vivenciar isso. Eu acredito que você deva concordar com essa colocação dele. E a gente vê que, legal, o Urubatã, a Braspress, tem esse posicionamento. Mas esse é o posicionamento de grande parte dos transportadores. Eu acho que esse, André, tem que ser mudar essa cultura. Tem, mas tem que ser um posicionamento da sociedade, não só de uma transportadora ou de todas as transportadoras, mas da sociedade. E aí eu faço um paralelo com uma publicidade que a gente tinha de um restaurante árabe, né? Que você ligava lá e falava assim, se você não receber a pizza em 28 minutos. Em tantos minutos, você não paga. Ali você já está pedindo para o motoboy exatamente. se matar, né? Você está pressionando o motoboy. O caminhoneiro é a mesma coisa. Exatamente. Ele sente essa pressão. Aí ele sente uma pressão assim para entregar a carga e na hora que ele chega no destino, ele espera. Exato. E é uma pressão dupla, porque ele tem essa pressão para fazer esse trecho em XPTO tempo. Exato. Fazer o médio. Então, a conta não vai fechar não nunca. Fecha, porque ou ele faz média ou ele acelera. Melhor fosse se ele fizesse média, né? Porque já vai ter que esperar mesmo lá. Às vezes o cara chega, vai perder. Às vezes espera de um dia para o outro e para o outro. Então, sabe, é uma questão de planejamento, eficiência logística que não tem. E aí eu fico pensando exatamente, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque na minha visão eu concordo muito com o que você tá falando, porque é tão... parece dois mundos, né? Não parece dois mundos? Quando você vê o transporte evoluindo como está, a gente teve a Fenatran ano passado, a gente viu, lançamentos surreais, não só em termos veículos de produto, autônomos, né? de tudo. O transporte evoluiu em produtos, serviço, de frotistas para organizar, fazer planejamento. Segurança. Tudo. Só faltam a infraestrutura, só faltam as estradas melhorarem. Faltam as E a estradas. qualidade de vida para o motorista, a qualidade de vida em geral, falta né? Falta tudo porque parece que você vive dois mundos. Um mundo aqui, que tá super... Se você só olha aqui, você fala, gente... Transporte eficiente, né? Super eficiente. Só que na outra ponta, quem vai conduzir tudo isso, né? Que vai estar ali vivendo, não tá recebendo essa mesma evolução. Exatamente. Né? Porque você falou uma coisa muito certa. O problema que você escutava lá 20 anos atrás, quando você começou a mexer, a conversar com o motorista de caminhão, é exatamente a mesma coisa agora. E não condiz mais com o que a gente tem, né? Exatamente. E tem mais um detalhe, né, Jaime? Que hoje esses produtos, esses serviços... eles estão cada vez mais distantes do motorista, do caminhoneiro, né? Hoje o caminhoneiro está cada vez mais distante de comprar um caminhão. Né? Com certeza. Ele está cada vez mais distante de comprar um serviço que ele consiga bancar ali de telemetria, de seja lá o que for, porque às vezes ele tem um caminhão que nem é compatível com o que se tem hoje. Então, quer dizer, há 20 anos atrás, talvez ele até pudesse ter alguma coisa em relação a serviço, até produto. Hoje eu acho que está cada vez mais... Quem vai pagar 1 milhão?
Não dá. 1 milhão a gente tá falando de um quê? Um caminhão semi-pesado hoje, né? Vamos falar do carreteiro. Quem vai pagar 1,5 milhão? Não tem condição. Isso não é, esse valor não é para o motorista. Esses dois mundos que a Dani tá falando. E falou muito bem, porque é exatamente isso, é o mundo da tecnologia, é o mundo que a montadora está entregando para as empresas que podem comprar, mas outro mundo é um caminhoneiro autônomo, né? E a gente precisa deles para esse apagão logístico não acontecer. Exatamente, porque a transportadora... ela não vai conseguir atender, porque a economia é sazonal, né? De repente, numa época de baixa, ela vai estar com um monte de caminhão ali, então não dá, ela tem que incluir os autônomos também, né? Seja por um trabalho esporádico, ou seja como agregado, né? Ele vai lá, agrega o caminhão dele e tal. Então, o autônomo, ele é extremamente importante para essa engrenagem. Ele faz essa engrenagem rodar. Mas, de forma geral, seja o autônomo ou o motorista empregado, esses caras são muito mal valorizados, né? Ou não são valorizados de maneira nenhuma, né? A valorização que a gente viu, a importância que foi dada para eles foi na pandemia. A gente viu muito isso, né? Até da sociedade, né? Com olhar. Com um olhar diferente. Né? Se eu estou recebendo alguma coisa que... tudo tá chegando, não precisa sair da minha precisa casa. do caminhão. Mas parece que... a memória é curta, né? Porque acabou a pandemia, teve aquela coisa em 2018, aí também, quando acabou aquilo, esqueceu que o motorista voltou a ser um mas ao mesmo tempo, você não percebe, você que conversa você conversa também com bastante transportadora, agora com a TV Caminhão, com as fabricantes. Você também não tá percebendo um movimento também, que agora não é mais um discurso único? Porque antes era assim, sei lá, você conversava com uma CNTA da vida, preocupação, né? Hoje, você vai em qualquer evento, seja de um fabricante, ou vai entrevistar um transportador, você percebe que essa preocupação não é só mais de um setor. Uma mão única. Não, é todo mundo preocupado. Parece isso, eu sinto esse movimento. Todo mundo preocupado com o caminhoneiro, com a falta dele? Com a falta da mão de obra. E tentando encontrar soluções ou ações alternativas para que esse motorista tenha mão de obra renovada, né? E tenha interesse. Você percebe isso também? Quer dizer, que agora existe um discurso mais amplo de empresários? Olha, sim, o discurso aumentou, né? Por conta da falta de motorista, né? Mas é uma coisa que a gente já tem falado há algum tempo, né? E a gente, como jornalista, a gente ajuda a fomentar esse debate. Eu já fiz várias matérias sobre falta de motorista, né? E não foi no ano passado, 2 anos, não, foi, sei lá, 5, 8 anos, faz tempo, falando do primeiro emprego, a dificuldade para o jovem entrar no mercado de trabalho. Há uma dificuldade. Há uma dificuldade. Muita, mas aí a gente tem que entender uma coisa, eu sempre falei para os jovens, eu falava assim, cara, você quer ser um caminhoneiro? Então seja o melhor ajudante. É isso que eu falava. Entra como ajudante. O cara quer entrar lá. Já mas a gente já tá vendo a geração Z querendo já ser diretora ao sair da faculdade, né? Isso é uma coisa da geração. E no caminhão, eu vejo que é uma dificuldade, porque você não vai chegar já dirigindo uma carreta, Andréia, né? Caminhão, carreta e carga. Você não vai chegar... Facinho dá mais de 1 milhão aí. 21 anos, mas eu acho que partiu Bahia, não. Tem até bitrem, mas não tem vai. uma exigência, não tem? Que eu acho que tem que ter... uma vez eu conversei com a Salete da Fabete. Tem que ter, acho que 3 anos, não é? Pra você poder... Não sei quantos anos de experiência pra você poder... ingressar numa... Mas o que eu tô dizendo é assim, que o jovem, os que eu conversava, ele queria já chegar... ele não conseguia compreender... ímpeto, né? Eu falava pra ele, cara, se eu sou um empresário, eu não vou te dar um caminhão. Não dá, pô. Primeiro você vem aqui... Você quer ser um caminhoneiro? Ok, entra aqui, primeiro você vai ser ajudante, vai manobrar no pátio. Cara, depois que você demonstrou muito interesse, foi o melhor ajudante que a gente já teve aqui, beleza, vamos te dar a oportunidade, né? Agora não é chegar de cara. Por outro lado, as transportadoras, eu entendo que elas também não podem querer um cara pronto, porque senão fica uma pegando o motorista da outra. Sim, a rotatividade, né? E tem que preparar esse cara. E aí não dá uma renovada, né? Também.
Não dá renovado para aquela que você falou há pouco, né? Acho que foi o André, que pai que quer que o filho... Não, uma vez eu entrevistei, né, na Dutra parada, tinha uma greve, pararam lá e eu tava lá. E um cara acho que tava com uma criança no colo. E eu perguntei para ele, né? E aí, você quer que seu filho vai ser caminhoneiro? Ele, não. Não. É taxativo. E precisa perguntar o motivo? Não. A gente já falou. Exato. Violência na estrada, ganho é pouco, falta de valorização, né? Exatamente. A renúncia. O cara a renúncia é pesada, pesado. né? Até você vê algumas categorias que ganham bem, porque existem as categorias que ganham bem. Eles também, é só a parte do salário que é boa também, porque eles não são, eles podem Não ser são reconhecidos na parte financeira, né, ser bem remunerados, mas eles não são valorizados. Eles também têm que fazer esse tiro longo em curto tempo. Assim, é uma vida de sacrifícios, muitas vezes, até para ganhar bem, longe de casa, muitos dias, renunciando à família. Então, quer dizer, você não vê enquanto que caberia, eu achei, e eu volto a dar o exemplo do Urubatã, porque é dele que eu soube, outras empresas que queiram falar aqui estão convidadas, mas você fomenta até mais motorista se você tem um motorista, olha, ele vai dirigir... Daqui, o exemplo que está muito fresco na minha memória é esse que o Urubatã falou. Ele sai de São Paulo, ele vai até Minas. Em Minas ele para e dorme. Lá pega outro e vai. E para outro, e lá ele para e dorme. Se for mais longe, vai e pega outro. Então, quer dizer, isso já são 3 motoristas fazendo uma rota. Então, você está gerando emprego, você está pagando um pouco melhor também. A questão do salário é importante, principalmente para o carreteiro. Então, quer dizer, eu acho que existe solução desse lado com as transportadoras, porque o Urubatã falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, todo mundo quer o pão. É inegável. Mas se a gente não souber dividir, no final, o pão pode até ir para um, mas ele acaba. Ele tá certinho. Concordo tá muito ótimo. bem. O Urubatã tem uma visão... Ele foi ótimo nessa colocação. Ele é um ator que é um dos maiores empresários Exato. do Brasil nesse setor, né? É um visionário mesmo. Ele tá muito certo. Mas, André, tem uma coisa aí. O Urubatã, eu imagino que seja uma exceção, porque eu fiquei surpreso alguns anos atrás num evento no CETCESP, que é o sindicato das locadoras, e uma pessoa que estava... Do CETCESP ou da ABLA? Das do locadoras é ABLA. CETCESP. CETCESP é dos sindicatos dos isso. transportadores. Não, Errei. Não, imagina, fica tranquilo, é só para reiterar. Aí. Exatamente, tá certo. Me lembro de um evento no CETCESP, o Sindicato das Transportadoras aqui do estado de São Paulo, e uma pessoa na mesa, ele falou assim, não, porque nós temos que ser mais profissionais. Aí eu falei, peraí, como assim? Explique-se melhor. Um empresário. Um empresário. Eu imaginei assim, olha, até onde eu sei, quem tem que se profissionalizar mais é o motorista autônomo. Sim, ele carece dessa profissionalização. Mas o empresário, quem está aqui, tem amador aqui dentro, eu não estou acreditando nisso. Então eu voltei lá no outro dia para falar sobre isso. E é verdade. Não tem um nível de profissionalização como deveria ter. Não. Dentro dos transportadores. Dentro dos próprios transportadores. Tá. Ainda há... E qual era a maior deficiência que você percebia? O debate lá era sobre preço. Tá. Então isso é uma Era sobre frete. E eu entrevistei um diretor, o Marcelo, que aliás é agora o presidente do CETCESP. E o Marcelo falou, ele me deu uma manchete, né, com essa frase. Ele falou assim que não podemos ter medo de pôr preço. Devemos ter medo de falir, né? Foi mais ou menos essa frase dele. Mas essa frase quer dizer assim, que esses empresários, né, e aí também, é claro, o motorista autônomo, ele tem que ter essa coragem de cobrar. Né? Na verdade, conta, né? Isso aí tá certo o que você está falando. Mas sim. O empresário tem que ter coragem de cobrar o embarcador. É isso que exatamente esse cultura, ponto. Porque a gente está tendo uma chuva aí de embarcadores que eles pegam frete, contratam lá o transportador X e só vai pagar daqui 120 dias, 90 dias. E esse transportador, ele tem que pagar o caminhoneiro. E o caminhoneiro hoje,
por questões de tudo caro, fazer uma viagem, tem que pagar 60% do frete na ida. Quer dizer, o empresário não recebeu, mas teve que pagar o caminhoneiro. Não, mas eu estou me referindo ao embarcador mesmo. Quando eu falo, inclusive, né, da questão da sociedade, compreender isso daí. Trazer embarcador para essa luz, né? Pra exatamente. Gente aumentar nossa lucro. Porque a responsabilidade é dele. Exato. E, aliás, quando a gente começa a falar muito de ESG, o embarcador não pode se furtar isso daí. Porque se ele está falando lá de ESG na empresa dele, onde que está o S? Aí, do social aí, né? Aliás... É verdade, bem observado. Aliás, antes do ESG, falava-se de responsabilidade social. Sim. Isso tem uns 10, 15 anos. E eu comecei a entrar em site de algumas empresas, alguns embarcadores, e é muito bonito no site. Mas esse mesmo embarcador, às vezes não oferecia nem um banheiro para o motorista. Entende? Às vezes o cara tem que ficar ali para esperar, para carregar ou descarregar. Do lado de fora. Né? O embarcador, então, é carregar, né? Então ele vai embarcar o caminhão. E o cara fica pro lado de fora. E o que tem pro lado de fora? Nada. Então, e ainda sujeito a assalto, várias coisas. Se não tiver nada, ainda é melhor, né? Pode ter isso aí, pode ter violência, né? Mas às vezes o cara tá num lugar que ele não tem um restaurante próximo e ele também não pode abrir uma caixa-cozinha. Aí o cara faz o quê? Exatamente. Como que ele... Tem, e muitos embarcadores. Então a gente tá vendo ali, ó. É um ciclo, né, na verdade, que tá tudo errado. Exatamente. Você tá falando da conta, é o motorista que não sabe fazer uma conta e também com o argumento de que se eu não for por esse preço eu perco a carga. Não consegue cobrar o transportador. Pega. E o transportador não consegue também cobrar o embarcador. Então fica... porque é um dominó, né? Exatamente. Na conta nunca vai fechar. Nunca Se fecha. eu E a pago última você peça... daqui 120 dias e você paga o seu motorista daqui a 60% na hora, como essa conta vai fechar? Aí multiplica isso, porque isso virou o cachorro correndo atrás. O cachorro comendo atrás. Aí, de novo, citando o Urubatã, por isso que eu tenho um banco. Quer me pagar a prazo? Vai lá pedir empréstimo no meu banco, se quiser me ajudar, senão pode pegar um banco do mercado. Eu acho isso, né? Complicado, né? Se impor. E como é que... Agora, ele tem poder para se impor, né? A gente não entende isso. Não tem. Vamos ser realistas, né? Então, existe o ideal, existe o real. E existe o real. Principalmente nesse aí onde todo mundo quer o pão. E o real é onde está a maioria, né? Infelizmente. É bem isso. Não tem... A gente não consegue fugir muito disso. Mas aí que tá. O embarcador ainda precisa desse caminhão, né? Como ele vai transportar? Muito. Existe o real, mas às vezes algumas empresas têm como se impor, eu acredito. Talvez essas grandes, essas gigantes assim, elas conseguem lá e... Sim. Olha, eu tenho que valorizar meu motor... Porque, gente, de verdade, a gente está aqui trazendo soluções que aparentemente são muita fala, né? Simplórias. Mas se colocadas em práticas, a gente vai ver uma boa melhora. Pode ser um papo aqui a gente tá aqui de café. De café, no caso água. Nosso. Mas se colocadas em práticas, a gente consegue ver realmente as pessoas querendo, o transporte é legal dirigir caminhão, pagam bem. E isso cada vez mais é necessário, valoriza, né, gente? Tal. E ainda a gente não chegou na parte do governo, né? Que a gente ainda tem uma transamazônica que para chegar levam... Né? A gente tem exemplos de estradas. Nas estradas, né? Então, quer dizer, a gente nem chegou na parte de infraestrutura que tá, assim, terrível, né? Segundo pesquisa da CNT, dá quanto? 65% a 67% das estradas são consideradas ali de regular, péssima, ruim. Isso porque ela considerou que em relação ao ano passado teve uma pequena melhora, né? E mesmo você considerando essa pequena melhora, é ainda surreal. E também não vai de encontro com o que a gente vê as empresas falando, né? Porque, por exemplo, a gente está tentando ir rumo a um transporte zero, certo? Zero emissões. Emissão zero. Zero emissão. Zero emissão. Zero emissão. E as estradas, do jeito que elas estão, a maioria, como você citou... Não favorece, né? Não favorece. Faz você gastar mais combustível, faz você... Mais pneu, mais borracha. Emitir mais gás. Então, assim, gente, é tudo mundos paralelos, me parece. Assim. É verdade. Então, aí a gente começa a entender, assim, que é uma questão de
país, de cultura, de sociedade, né? Dá para melhorar muita coisa. Acho que só se o embarcador tomar essa consciência dessa importância, nem que seja forçado pelo ESG, aqui no Brasil, tudo se funciona por ser lei. Cobrado, Então, aí tem a lei do vale-pedágio, tem a lei da diária, e muitas vezes o embarcador não paga para o caminhoneiro. Aí eu pergunto para o caminhoneiro, cara, você cobra? Você vai no seu sindicato? Aí ele não acredita no sindicato, ele não vai no sindicato, porque para ele, todo sindicato é para tirar dinheiro, todo sindicato não tem interesse, eles falam, esse povo só quer roubar. Não é assim que funciona. Se você quer a sua categoria forte, você tem que participar. Se você acha que não é legal, a gestão atual não é legal, então participa. Muda. Vai lá. Né? Se candidata. Você tem que participar. Mas a classe é unida, você percebe? Não. Entre eles ali? Não, aliás, esse é um ponto que também já que invariavelmente eles falam assim, olha, falta união. Falta união. E... Aliás, tem um vídeo lá no meu canal, esse vídeo ele é recente, foi agora, de 2024, e eu perguntei para alguns caminhoneiros, eu saí com uma ideia, assim, vou perguntar para uns caras mais velhos, né, como é que está o transporte hoje em dia, né? Aí eu consegui uns caras ali que tinham 30 anos de estrada. Eu até queria um pouco mais, né, mas uns 30, beleza, tá bom. O transporte está melhor agora ou era melhor quando você começou? Aí os caras falaram que era melhor quando eles começaram. Na carreteiro, né? Você também entrevista muito caminhoneiro. Cara, é muito surreal você escutar uma coisa dessa, né? Quer dizer, então, não sei se é muito por conta de saudosismo, né? A gente, naquela tendência de achar, puxa, naquele tempo era melhor, sei lá. Pode ser. Mas eles argumentaram. E uma das coisas que foi muito interessante que eles falaram. Um deles disse assim, olha... Quando a gente quebrava na estrada, parava um companheiro para ajudar. Verdade, hoje em dia, não. A violência, porque tem medo, né? Porque tem medo. Também, porque tem medo. Mas o argumento deles ali não era exatamente o medo de parar. É falta de companheirismo. E os outros dois confirmaram isso daí, né? E alguns comentários também confirmaram. Tinha Rádio PX, mas agora também essas questões de segurança, o motorista às vezes não pode parar, tem abertura de porta, o caminhão trava, tem tudo isso também. Tem todas essas... Era tudo pelo rádio, né, Jaime? Falavam ali. Antes era no máximo dava uma dica pro cara, acabei de passar aqui, aconteceu isso, hoje não tem mais como mas o ponto, tem tudo isso daí. Tem a violência na estrada, o cara não vai parar. Se for à noite, então, quem vai parar, né? Lógico. Mas a pergunta era melhor agora, ou foi melhor antes, né? E eles citaram a falta de companheirismo na estrada. Que é problemático mesmo. Que isso é muito problemático. E um deles falou assim que, poxa, antes você entrava numa roda de caminhoneiro, o papo era outro. Hoje em dia, os caras só falam, joguei um pro lado, só vi a poeira subir. Olha, isso é bastante complicado e vamos lembrar que é exceção, né? Isso não é regra de jeito nenhum. Não é. Né? A maioria é profissional. É profissional. A maioria é pai de família, cara que está lutando. O cara que quer voltar para casa vivo. Que dá valor à vida dele e dos outros. Né? Então a maioria é assim. Agora, eu vou te falar uma coisa. Teve alguns anos atrás, eu estava viajando com a minha família e eu estava num posto na rodovia Washington Luiz. E ali no caixa tinha 2 caminhoneiros atrás. E um deles falou isso daí. Ele falou, o cara tentou passar, não sei o que, ele fechou o cara e contando... Estava se vangloriando. Um certo ali. Orgulho. E aquilo eu fiquei bastante chateado. Acho que se fosse hoje eu virava para trás e falava, cara, como é que você pode, né? É sério que você está me falando isso? Mas eu fiquei quieto, falei, meu Deus, só pensei comigo, né? Mas às vezes eu acho que é por conta disso também. Tá todo mundo trabalhando meio que no limite ali, né? E pegando um pouco do que você falou, imagina como, de repente, dá até pra justificar o que ele tá dizendo que antes era melhor. Porque, mano, você trabalhava, tinha todas essas questões, mas você parava no posto, tinha uma rodinha de conversa, que você dava aquela desestressada, sei lá. Que era mais saudável. Assim. Cozinhava junto, compartilhava a cozinha, enfim. Hoje não, né?
Hoje tem o trabalho incessante, o cara vai pro posto, ele não tem, às vezes não tem como, é obrigado a parar e não tem como parar, e fica aquela estresse. Exato. Então, assim, ele vive no limite. E isso O aqui, que você isso tá aqui falando? também tirou um pouco, Tirou, né? As com pessoas certeza. ficam- O celular Isso tirou lá muito. também, enfim. O que você está falando, Dani, é bem interessante porque vive no limite e eles estão sempre sendo pressionados, né? Pressionados. Então a gente chega num ponto que realmente explode, né? E aí você vê a impaciência no trânsito, né? O cara o profissional, ele tem que ter tolerância, porque ele é profissional, eu não sou. Então, se eu cometer um erro, o que eu espero no profissional que está dirigindo um caminhão? Que seja tolerante comigo. Sim. Né? Boa. Jaime, a gente está caminhando para o final, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. Quer dizer, quais os planos para a TV Caminhão? Para este ano? Para esse ano de 2025, a gente vai fazer muita matéria, né, Dani? Isso, eu vou entrevistar os dois agora. Vai pro lado de... o que vocês pretendem? Olha, a gente deu uma pegada muito forte aí com produto, essa é a linha da TV Caminhão, falar de produto, mas a TV Caminhão não é só produto também. A gente estava falando agora há pouco aqui que é preciso profissionalizar mais e a gente quer fazer matéria de gestão também. Trazer o caminhoneiro tá no foco de vocês ou trazer mais conhecimento para o caminhoneiro, conhecimento para ele, conhecimento para que ele possa se inspirar, que ele eu acho que é mais isso, buscar informação técnica, buscar informação de valor. Exatamente, saber como fazer as coisas, o que tem de novidade também, né? Exatamente. O tipo de produto, o tipo de alternativas que ele tem para poder gerir melhor o negócio dele, né? Porque às vezes tem ali algumas ferramentas. Não tem nada assim, né? Legal. Eu acho que essa questão do serviço, né? Do serviço. Porque a servitização é bonita essa palavra, eu também adorei. Um executivo veio aqui e falou... errar. Não, o executivo veio e falou, eu gostei. Não, então, você a servitização, eu acho que eu ia errar. Ela tá na crista da onda, né? Não, mas é verdade, é importante trazer, né? Sim, eu acho que a gente tem que ajudar a educar o mercado, né? É o nosso papel. É o nosso papel. Comunicadores. Exatamente, mas eu acho que isso é muito não importante. Acabou não. Quem é o Jaime? Quem é o Jaime? Bom, quem é o Jaime Alves? Fora TV Caminhão, fora longe do microfone. E tudo que o Jaime Alves gosta. Como elas me perguntaram aqui nos bastidores, quem é você na fila do pão? Isso, quem é você na fila do pão? O que você gosta? O que você faz para desestressar? Caramba, às vezes eu faço marcenaria. Eu já sei alguma. E tem talento. Às vezes eu faço marcenaria para me desestressar. Descobrir que é um negócio... ter uma atividade manual, eu não pratico. A mulher dele adora, né? Que ele faz. Marcenaria dentro do apartamento, né? Que não... Mas tudo bem. Já faz uns tempos, né? Porque final de ano a gente trabalha pra caramba, né? Então, desde novembro que eu não tava fazendo a marcenaria, mas vou começar agora. Estamos aí nesse início de ano de 2025, eu já estou pegando aos poucos aí para retomar. Eu sou muito família, né? Tô casado há 30 anos, tenho 2 filhas, uma de 25 e uma de 20. Adoro, gosto de sair, mas gosto muito de ficar em casa também. Fico em casa, gosto de... Adoro filmes, gosto de ler, adoro filmes. Gosto, além da marcenaria, né? E de caminhar também ali. No meu prédio tem um espaço lá e eu gosto muito dessa atividade. Eu preciso voltar para academia, né? Fazer, porque isso é bom para relaxar e é bom para a saúde. Né? Começou o ano. Saúde em geral. Agora tem que ter as agora metas. Tem que ter as metas. Agora tem que colocar em prática. Porque as metas já teriam que ser feitas. Já teriam que ser feitas lá no final do ano. Mas é importante, né, Jaime, ter uma... A gente conversou também com muito executivo aqui, é engraçado. Todos eles, a gente pergunta por conta disso. Tem uma atividade, é importante, né? É super importante. Você ter alguma coisa fora de tudo que você tá acostumado a fazer, que nem marcenaria, muito fora do que você... Muito fora, né? E exige ali um tempinho ali de concentração, de criatividade. Exige matemática, física, sei lá, exige essas coisas todas aí que eu acho que é bem legal a gente trazer, sabe? Você... serrar, ver os ângulos, parafusar. Sim, e ver um negócio tomando forma, né? Então isso acaba sendo relaxante, porque
A vida é estressante, né? É. E tem uma outra coisa também que eu queria falar para você, uma curiosidade para vocês. Eu dirigi um caminhão pela primeira vez, eu tinha acho que 15 anos. Uau. Mas, Era um 1313. olha. Uau. E por que você dirigiu? Era de quem? Porque o motorista parou e falou, pega. Sério? Mas você conhecia? De onde surgiu? Conheci o motorista, eu fiz algumas viagens com ele, eu sou do interior. Uhum. Sou nascido em Barretos, mas eu morava em Fernandópolis, que é uma cidade próxima ali a São José do Rio Preto. E meu pai trabalhava num supermercado, era gerente lá e tinha 2 caminhões. Um era do Nenê e o outro do Valdemar. O do Nenê era o 1313 amarelo e o do Valdemar era o 1313 azul. Você dirigiu o amarelo ou o azul? O amarelo, que eu ia com o Nenê. E foi muito emocionante, né? Nossa, que legal. Aí eu me perguntar, você tinha carta? Não. É 15 anos? 15 É. anos eu não tinha carta. Mas, Mas né, você sabe não que... era- É. Tem muitos filhos de motorista quando você entrevista que fazem. E E qual foi a sensação? isso que eu ia perguntar, a sensação, porque Foi hoje você maravilhosa. dirige Actros, né? Hoje a gente Não, mas dirige... quando você dirigiu ali, naquele momento, você passou pela sua cabeça em algum momento e falou, ai, eu gostei disso. Vou trabalhar com isso. Não, porque eu acho que é assim que nascem as vontades, né? Os filhos... De dirigir, sim, eu gosto até hoje. Adoro dirigir. Carro, o caminhão, eu adoro. E você gosto quer ir pras muito. motos que você me confidenciou aí? Ah, que eu você- adoro moto também, eu tenho muito medo. Anda bem, fez bem. Mas, quem sabe, um dia, né? Mas naquele momento, Dani, o que eu senti foi uma energia muito grande, dominando a máquina, ainda mais para um adolescente que estava aprendendo. Eu aprendi a dirigir no Fusca, no ano Aí subiu 1969. Aí subi naquele caminhão ali com a buzina, era uma corda aqui. né? Caramba, gente, que legal. Nossa, que legal. Dormi dentro do caminhão, né? Abria ali, um para um lado, outro para o outro. E fizemos algumas viagens, e uma delas foi muito curiosa. A gente foi carregando milho, saímos de Fernandópolis e fomos para o interior do Rio de Janeiro, numa granja. Ah, uma boa caminhada. Uma aí. boa caminhada. Aí descarregamos nessa granja, o caminhão do Nenê quebrou a ponta de eixo, aí a gente teve que consertar lá, sabe? Essas coisas de Quer dizer, estrada, você já né? aprendeu Coisa de Como estrada. é manutenção, a vida... Como é a vida como ela era. do de caminhoneiro. É motorista, bem de isso, a caminhoneiro, vida é. como ela é. Mas aí saímos dali, né? Depois que arrumou o caminhão ali, saímos, fomos para a fábrica de sal. Acho que em Cabo Frio, se eu não me engano. Sal Cisne, lá em Cabo Frio. Aí carregamos lá. Aquela espera toda, o pátio para esperar era instrutor. terra, né? Chovia, era lama. Era lama. Infelizmente, né, não sei dessa empresa específica, tomara que não, mas muitas empresas ainda recebem os caminhões, né, os Dessa caminhoneiros maneira. dessa maneira. Enfim, carregamos. E aí partiu interior de São Paulo de novo, né? Vamos dormir na estrada, hora do jantar. Aí o Valdemar pegou, né, 2 caminhões, um do lado do outro. O Valdemar trançou ali uma lanterna ali, ligou na bateria, uma luz, ligou na bateria, né? Ficou bem iluminado ali na caixa cozinha e o Nenê cozinhando, né? Eu ajudei ali, lavar ali os negócios e tal. Vai temperar, não tinha sal. Já até imagino. E vocês carregaram de sal. 2 caminhões de sal. Olha, essa história é interessante. Ironia, né? Mas o Nenê era um cara muito espirituoso e não tinha tempo ruim com ele, não. Ele foi lá na cabine, pegou um facão, abriu o graneleiro, furou lona, saco, choveu Nossa! sal no pátio do posto. Ele só colocou ali a cumbuquinha. Só pra pegar o que O que ele era precisava. necessário. Pegou um Pitada de tanto. sal. Gente, Realmente olha, foi curioso. foi um bom. exagero isso daí. é Legal. muito legal, né? Eu lembro uma vez que eu tava grávida do meu primeiro filho, enfim, 11 anos. E eu tava fazendo alguma matéria na estrada.
e um rapaz tava cozinhando e tá aquele cheiro tão gostoso. Aí acho que ele se compadeceu da grávida. Você quer? Eu quero. Porque grávida pode tudo, né? Eu quero. Gente, era uma carne assada com macarrão. Não, gente, eles Que têm o delícia. dom, né? Eles têm É um dom. cheiro Tem gostoso, aquela comida deles. A gente até cogitou algumas coisas Sim. depois, né? De Masterchef É verdade. com eles e tal. É muito legal. São histórias interessantes. É legal ir pra É legal estrada. colecionar essas Porque, histórias. apesar dos A gente problemas, tem umas é histórias gostoso. que daria livros. Não, e conversar Exato, com e é eles é por bom. isso que eles exatamente. Exato. eu fico muito pela estrada, né? Porque senão ia sair. Com certeza. Teve um que eu entrevistei na pandemia e o cara falando de todas essas dificuldades que a gente citou aqui, né? E aí ele ainda citou mais uma que foi muito forte para ele, que foi ele foi assaltado, o cara sequestraram ele com um revólver na cabeça, ele ficou traumatizado, não conseguia dormir direito mais, tal. E eu perguntei para ele, por conta de tudo isso, você pensa em largar? Aí ele falou, olha, eu só não largo porque eu gosto muito da estrada. Eu gosto muito disso. Eu ainda tenho gosto por isso. É esse gosto que muitos estão perdendo por conta de tudo De isso. tudo isso que acontece, né? Aquela E paixão, e né, que tão eles sempre gostoso, falam, né? Porque a estrada é realmente muito perigosa. Numa das viagens que a gente fez, a gente saiu de madrugada de um posto na Dom Pedro, pegamos a Dutra. No retão de Jacareí teve um acidente com um ônibus de Romeiro. Meu, não sei quando foi isso, mas foi ali metade dos anos 80. E foi um susto muito grande. O Nenê era muito habilidoso. Ah, você tava a Eu bordo. tava a bordo. Que eu fiz com ele umas 5, 6 viagens. E ele foi muito habilidoso. Eu estava distraído, assim, olhando. Eu não dirigia ali, né? Era só ele. O que eu falei que eu dirigi foi numa rodovia ali, Sim, bem curtinha tranquilo. e tal. Você tinha 13 anos, obviamente. Ele não ia te soltar Não ia soltar numa Dutra, né? Bom, eu estava ali distraído, olhando para a paisagem. Eu só vi o Nenê, parecia que ele deu um bote, assim, ó. Ele estava com uma mão só, o pé aqui solto, né? Acelerando. Aí eu só vi ele fazer assim, ó, pum, e juntar os dois pés, embreagem, freio, assim, e eu já fiquei assim, ó, e ouvindo o pneu do caminhão cantar. Né? E tinha um outro caminhão na frente, e a gente se aproximando. Meu, olha, uma distância assim, minha até vocês, o caminhão parou. Aí fez aquela assim, ó. Deu É a aquela hora chacoalhada. que a alma sai do corpo e depois volta. Foi terrível aquilo ali. Foi Pois terrível. é. Então você vê como que é complicado, né? Tem todas essas coisas, Todas mas essas também coisas. Mas tem também o tem lado, diversão, a né? diversão. Falando em diversão, só mais uma aqui, né? Pra gente finalizar. Essa eu não tava, mas teve uma viagem que saiu, o Nenê contou pra mim, isso na versão dele, né? Eu tinha que ouvir a versão do Valdemar também, porque ele falou pra mim que o Valdemar tava na frente, ele saindo, né, de um posto, e o Valdemar queria falar alguma coisa, colocou a cabeça pra fora, assim, né, do caminhão, assim, fazendo um gesto, e o Nenê, não entendendo nada, né? Dali a pouco, o Nenê, né, falou, o que esse cara quer, né? Aí eles pararam. Aí o Valdemar falou assim, cara, minha dentadura caiu aí, ó. Você passou por cima. A gente, no máximo, perdeu uma GoPro, lembra? Que o caminhão passou por cima. Tadinho! Ai, gente. Aí ele rindo muito, eu falei, o Valdemar foi a viagem inteira, que só tava começando, sem dente e tudo tomando bem. sopa. Ai, tadinho! E na época não tinha nem a Não máscara. tinha nem a máscara pra porque ir. agora, se Agora a você pode. gente sai de máscara, não passa. Mas eu não ouvi a gente. versão do Valdemar. Depois né? você tem que contar a versão dele, né? Jaime, foi ótimo. Foi muito Obrigado, Esse legal. meninas. bate-papo. Foi muito bom mesmo. Boa sorte pra vocês dois com a Muito TV obrigado. Caminhão. E você, fiquem ligados, porque vem muito mais bate-papo por aí ao longo desse ano que só tá começando. Toda quarta, às 19h30, no canal Vozes do Transporte. Arroba Vozes do Transporte. E lá no YouTube a TV Caminhão tá como? TV Caminhão também. TV Caminhão. Não TV tem Caminhão. arroba, Tem arroba, só TV TV Caminhão. TV Caminhão. Então vai lá, curte, compartilha, Se inscreve no se canal. inscreve. Nos dois canais, por Nos dois. favor. Isso. Então, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu!